Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em 1 Timóteo capítulo 4 hoje, que diz assim: Recomendações a Timóteo. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviariam da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenaram a abstinência de alimentos que Deus criou para seres recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ação de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração, orientação aos irmãos quanto a esses assuntos. Serás bom ministro de Cristo, nutridos pela palavra da fé e da boa teologia que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e aos falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade, tudo o que é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite este ensino. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Porquanto aguarda a minha chegada e aplica-te à leitura e à exortação do ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, que todos possam testemunhar o teu progresso, o teu cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Proverá esses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que derem ouvido. Amém, né? Aqui Paulo está recomendando ali, né? Recomendações a Timóteo, né? Então, assim, ele recomenda também a igreja, né? Que viva da maneira certa, que viva para Cristo, né? Nos ensinamentos da palavra, porque quando nós vivemos do ensinamento da palavra, nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos obedecendo os mandamentos do Senhor, né? E muitas vezes nós queremos viver e fazer conforme a nossa maneira, né? Porque é mais fácil, porque é melhor, porque assim desejamos. Mas os desejos da carne, né? Eles vêm para nos corromper. Mas que possamos fazer, assim, o desejo do Espírito Santo. Quantas vezes nós paramos e pedimos, Espírito Santo, faça a tua vontade, não a minha hoje. Espírito Santo lidera entre os meus sentimentos, porque se o Espírito Santo está dentro de nós, nós somos templo do Espírito Santo, por que não pedir para ele agir primeiro? Por que não pedir ajuda para ele nos ensinar? Então Paulo está falando sobre isso, né? Para poder nós pedirmos ajuda e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque imagina assim, que o Espírito Santo, quando nós oramos, né? Ele leva ao Pai as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Então, ele leva ao Pai, chorando e gemendo, as nossas orações. Então, por que não pedir ajuda para ele, para que ele possa nos guiar, nos orientar, colocar os nossos sentimentos em ordem? Porque muitas vezes estamos tão desorientados que nós não sabemos nem o que queremos. Muitas vezes nós queremos comer algo e daqui a pouco, já não quero mais, quero outra coisa. Então, nós muitas vezes agimos dessa maneira, né? Mas porque estamos sendo guiados pelas nossas próprias mentes, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. Mas quando nós pedimos ajuda e falamos com o Espírito Santo me ajuda a conduzir a minha vida,
nos caminhos do Senhor, me ajuda a conduzir hoje, né? Que todo dia nós possamos acordar e falar: Espírito Santo, eis-me aqui, me usa assim como tu queres. Então o Espírito Santo vai agir na nossa vida e ele vai nos ajudar a todos os dias a como nós devemos agir no nosso dia a dia. Ele vai nos orientar aquilo que está certo, aquilo que está errado. E quando nós formos tomar uma decisão que aquilo que não for da vontade de Deus, o Espírito Santo vai falar conosco, porque nós pedimos ajuda. Quando nós agimos dessa maneira, tanto com o Espírito Santo como, né, em outras coisas, nós estamos agindo da maneira que a palavra nos ensina. E Paulo fala sobre isso, né? Paulo está sempre falando ali: peça ajuda, peça orientação, porque aquele que faz conforme a palavra ensina é mais que vencedor. Não há barreiras, né? Não há barreiras para impedir o que Deus pode fazer na nossa vida, quando nós agimos da maneira certa. Então, por que não nos colocarmos na posição certa? Por que muitas vezes nós queremos pegar atalho? Por que muitas vezes nós queremos agir com a força dos nossos braços? E o Espírito Santo está para nos ensinar, para nos conduzir ao caminho certo. Então a palavra nos ensina sobre isso, né? Sobre isso que Paulo vem ali falando e instruindo a Timóteo, instruindo a igreja para agir desta maneira, né? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias, tempos alguns deveriam viver da fé e darão ouvidos a espíritos enganosos. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós damos ouvido a espíritos enganosos, a espíritos que não é do Espírito Santo, mas aquele que quiser fazer a própria vontade. Porque o inimigo, quando ele foi até Jesus, ele foi oferecer o que Jesus queria. Jesus estava 40 dias no deserto orando, com fome, com sede. E ele chega ali, o que ele oferece para Jesus? Ô Jesus, mas tu não é filho de Deus? Transforma aqui essa pedra em pão, porque assim você vai aliviar a tua fome. O inimigo das nossas almas, ele vem para oferecer o que nós queremos, o que a nossa carne deseja. E a nossa carne não aceitou a Jesus. A nossa carne, ela quer os desejos dessa terra, ela quer os desejos do mundo. Por isso que devemos renascer no Espírito e não na carne. Porque se o próprio inimigo das nossas almas foi até Jesus, você acha que ele não virá até nós, nos oferecendo o que nós mesmos deseja? Ele não vai oferecer coisas mirabolantes, mas ele vai oferecer aquilo que nós desejamos. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, porque o nosso desejo nos corrompe, o nosso coração é enganoso, a palavra nos ensina dessa maneira. Então devemos sim seguir conforme a palavra do Senhor, porque assim não só salvaremos a nossa alma, nós não salvaremos só a nossa vida, mas a vida daqueles que nós transmitimos a palavra. Porque o próprio Paulo está dizendo, e o próprio Jesus disse, né? Aqui no final diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestes deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos o que te derem ouvidos. Então Paulo está falando, né, que salvará não a tua própria vida, mas a todos quantos te derem ouvido, todos que ouvem a palavra que sai da sua boca, que é a palavra de Cristo. Você também vai ajudar aquelas almas ali a encontrar o Espírito Santo para conduzir elas. Então é sobre isso, né? Sobre levar a palavra de Cristo. É sobre fazer o certo. É sobre fazer não os nossos desejos, mas os desejos de Cristo na nossa vida. E assim seguiremos ouvindo o Espírito Santo. E Ele assim vai nos conduzir ao caminho do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui, que o Senhor venha falar conosco todos os dias, né? Através da palavra dele e nos dando força cada dia mais para viver consciente do que é o nosso dever, que é levar a palavra. Amém? Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus em nome de Jesus.